Vamos agora para a divisão do esqueleto humano, uma divisão funcional desse esqueleto. Temos esqueleto axial e esqueleto apendicular. Vamos lá para o esqueleto axial. O que axi significa? Eixo, o eixo do corpo. Então, todos aqueles ossos que estiverem no nosso eixo, tá? Nós chamamos de pertencentes ao esqueleto axial. Quais são eles? Coluna vertebral, caixa torácica e cabeça. Qual é a função desses ossos em conjunto, desse esqueleto axial? Proteção de órgãos vitais. Aqui no esqueleto apendicular nós temos ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores. E em cada etapa eu vou apresentar esses ossos para vocês, o nome desses ossos e também a particularidade de cada um deles. Vamos iniciar com o esqueleto axial. Vamos lá. Primeira estrutura do esqueleto axial, coluna vertebral. Então aqui eu tenho uma coluna vertebral, como eu havia comentado para vocês nos outros blocos, né, dessa videoaula. A coluna vertebral, ela é um conjunto do quê? De vértebras, desses ossos, ok? Então a coluna vertebral, ela é uma estrutura feita por 33 vértebras, aproximadamente. A não ser que alguém tenha uma anomalia e pode ter vértebras a mais ou a menos. Mas, de maneira geral, a coluna vertebral é formada por 33 vértebras. E ela tem essa particularidade aqui. Formada, né, apresenta 5 regiões, conforme as cores que aparecem para vocês. Eu tenho essa região chamada cervical, que é essa região da altura de pescoço. Tenho a região torácica, essa parte posterior aqui da caixa torácica. Região lombar, parte posterior aqui, aonde eu tenho o abdômen. E eu tenho uma região que eu chamo de sacro. Como vocês vão ver, ele é um osso único, ok? Essas vértebras agora, ao longo da nossa evolução, é o que se diz, né? A literatura, elas foram fundidas, ou seja, elas viraram um osso só. E eu tenho essa pontinha, tá? De conjunto de vértebras muito pequenas que também se fundiram, se consolidaram umas às outras e elas formam uma estrutura chamada cóccix. Vamos para essa próxima imagem aqui. Então, eu vejo uma coluna vertebral formada por 33 vértebras, já sei que elas têm as suas 5 regiões. E o que eu percebo aqui? Essa coluna vertebral, ela não é reta, ela tem as suas curvaturas, que eu chamo de curvaturas naturais ou fisiológicas. Fisiológico é o que é natural do meu corpo. Então eu tenho 4 curvaturas. Vocês podem ver que tem algumas entradas, tem algumas saliências, né? E cada uma delas tem um nome. Tudo tem nome em anatomia e em fisiologia. Então, essa região aqui, ó, de pescoço, onde nós temos a coluna cervical, ela tem uma entrada. Como que se chama essa entrada? Aqui nessa imagem vocês conseguem perceber bem, né? Nós chamamos de lordose. Lordose cervical, ok? Aqui nessa região de coluna torácica, de região torácica, o que nós temos? Uma saliência, nós chamamos de cifose. Faz como se fosse um C aqui, cifose torácica. Mais aqui abaixo, chegando na coluna ou região lombar, o que nós temos? Uma entrada novamente, assim como nós tínhamos lá na região cervical. Como que é chamada essa entrada? Lordose. Porém, lordose lombar, ok? E nessa região sacral, veja que é uma saliência, novamente, que parece um C, nós temos uma cifose, chamada de cifose sacral. Então, eu tenho lordoses, tanto cervical quanto lombar, são essas entradas, ok? E tenho essas saliências que formam como se fosse um C, são 2 cifoses que eu tenho na minha coluna vertebral. Eu tenho a cifose torácica e eu tenho a cifose sacral. Como que eu posso tentar decorar? Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Então, onde apresenta também todas as regiões, as suas curvaturas, né? Então, aqui, ó, na região cervical e na lombar,
eu tenho essa entrada, parece que algo está forçando a coluna para dentro. Então pensa como se fosse uma flecha. A flecha entrando, ok? E o que você vai fazer? Vai fazer um puxadinho para cima, como se fosse um L. Então nessa região aqui eu tenho a L lordose. Então eu tenho a lordose mais superior, que é a cervical, e essa lordose mais inferior, que é a lombar. E onde forma esse C? Aqui, ó, nessa parte mais superior, onde tem o tórax, nessa parte mais inferior, onde eu tenho o sacro. O C de cifose. Então eu tenho uma cifose torácica, eu tenho uma cifose sacral também. Aqui, nessa imagem também interessante que ela apresenta, né, as 33 vértebras distribuídas. Eu tenho 7 vértebras na região cervical, eu tenho 12 na região torácica. Torácica ou dorsal, depende da literatura, mas utilizado torácica. Eu tenho 5 na região lombar e eu tenho ali naquele osso do sacro, lembra que são as vértebras já fundidas, então são 5 vértebras mais ou menos, estão consolidadas, já estão soldadas umas às outras. E a região de cóccix, que ele é bem pequenininho, né? Também é como se fossem 4 vértebras também fundidas, soldadas umas às outras. Trago essa outra imagem para vocês. Essa imagem é bem interessante porque aqui eu mostro as curvaturas adequadas da coluna. Lembra que ela não é reta, tá? Eu tenho curvaturas fisiológicas, porque o próprio peso corporal, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, depois do nosso crescimento músculo esquelético, a minha coluna vertebral ela vai tomando essas curvaturas. O que não pode acontecer? Fugir do que é o fisiológico. Se essas curvaturas aumentarem ou diminuírem, eu agora adquiro o que nós chamamos de desvio postural, certo? E eu tenho alguns desvios. Se uma lordose, lembra a lordose? Aquela entrada. Se uma lordose ela está aumentada, eu vou usar um prefixo na frente, hiper. Eu chamo de hiperlordose. Mas eu tenho 2 lordoses, certo? Então eu tenho que saber dizer aonde essa lordose que está aumentada. É uma hiperlordose cervical ou é uma hiperlordose lombar, ok? Depois, cifose. Lembra que nós temos a curvatura fisiológica chamada cifose, aqui nessa região torácica e nessa região sacral, certo? Se eu tenho uma cifose aumentada, eu coloco o prefixo hiper na frente. Hipercifose torácica. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês? Vamos lá, vou pagar um mico aqui e mostrar para vocês como que seria. O que é uma hiperlordose cervical? Ó, é uma projeção, ó, anterior de face, ó. Veja como não fica natural. A pessoa perde o seu centro de equilíbrio, ok? Até as expressões faciais modificam. O que eu estou fazendo? Eu estou puxando uma estrutura, eu estou diminuindo o espaço da outra. Isso não é natural, com certeza gera dor. Uma hiperlordose cervical, né? Eu tenho essa projeção de face, essa projeção de cabeça. Só para exemplificar muito brevemente para vocês. O que seria uma hipercifose torácica? O que é isso? Então, pessoas corcundas, né? Vamos agora para hiperlordose lombar. O que seria hiperlordose lombar? Empinando o bumbum, né? Então, esse é um tipo de desvio postural muito comum nas meninas. E se eu tiver uma diminuição das minhas curvaturas? Aí eu chamo de retificação. Retificação do quê? Retificação da lordose cervical, retificação da cifose torácica, retificação da lordose lombar, depende da região. Aqui eu trago alguns exemplos para você. Veja uma imagem, né? Onde tem uma retificação da cifose torácica e uma retificação da lordose lombar. Então a retificação da cifose no tórax é muito comum aquela postura de surfista, né? Pessoa que fica muitas horas, né, realizando esse movimento, né? Ou, enfim, alguma outra pessoa por algum motivo, né, na sua vida de trabalho, né, laboral ou do dia a dia, adquiriu uma postura muito retificada, né? Muito robótica até, né? Não há essa fluidez de movimento. Então isso é uma retificação
da cifose torácica. E uma retificação da lordose lombar, né? Fica como aquela bundinha achatadinha. As nossas vozinhas normalmente são assim, né? Olha só a discrepância que tem. A hiperlordose lombar faz a projeção da região glútea. Aí a retificação faz com que você achate essa região. Se for na região cervical, aí eu tenho uma retificação do que? Da lordose cervical. Olha como fica, gente. Totalmente fora do padrão de curvatura que é comum a um ser humano, né? Então eu fico com essa região totalmente travada, o meu caminhar também vai modificar, o movimento dos olhos, então toda a fluidez corporal é alterada. Para nós finalizarmos, temos aqui escoliose. Agora é um desvio lateral dessa curvatura. Então eu posso ter uma escoliose para a direita, uma escoliose para a esquerda, e lá no laudo médico eles são bem específicos, tá? Aqui, por exemplo, é uma escoliose aonde? Qual região? Torácica. No caso dessa imagem, ó, escoliose torácica à direita. Temos a caixa torácica. Caixa torácica ela é formada por costelas, muito simples, costelas, 12 de cada lado, totalizando 24, e um osso na frente chamado osso externo. Ó, o externo é bem achatadinho, lembra lá dos ossos laminares ou planos? Ele é um osso laminar ou plano. E as nossas costelas, que eu apresentei para vocês, ó, que tipo de osso é? Osso alongado, né? Então, aqui o que tem de mais diferente da caixa torácica para mostrar para vocês, que temos 12 de cada lado, porém nem todas elas estão ligadas aqui ao osso externo, tá? Através dessa cartilagem. Então nós temos o que nós chamamos de costelas verdadeiras, que são as 7 primeiras, costelas falsas, que são as 3 que vêm depois, que ainda estão se ligando, né, ao osso externo, eles pegam carona nessa cartilagem articular aqui, ó. E nós temos as costelas chamadas flutuantes. Olha como elas são menores. Eu tenho 2 de cada lado, né? Então as costelas flutuantes, elas têm a função de proteção de órgãos internos, especificamente os rins, que ficam nessa parte mais posterior, ok? Temos aqui ainda, sobre o esqueleto axial, nós temos a caixa craniana, né, ou cabeça. Aqui, vários ossos, eu trago aqui para vocês esses ossos de cabeça aqui, ó. Muitos ossos nós temos na cabeça, cada uma dessas cores representa um osso diferente, nomes diferentes, ok? E nós temos o que? Ossos de crânio, que são dessa parte superior, e essa parte anterior, ossos da face. O que seria interessante eu pontuar aqui para vocês sobre a cabeça? O único osso móvel da cabeça é este aqui, ó, que é chamado mandíbula. O único osso que consegue movimentar aqui na cabeça. Os outros ossos, eles se articulam com os outros, mas não gera movimento. No máximo um deslizamento, mas não é considerado pela literatura como sendo uma articulação móvel, certo? E aí na próxima aula nós vamos continuar o conteúdo e vamos falar sobre o esqueleto apendicular e também sobre as articulações. Muito obrigada, até a próxima aula.